Olá, começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre Libras, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. As dificuldades para interpretar a língua de sinais, a lei que reconhece essa área de conhecimento, a inclusão de pessoas surdas no ensino e também no mercado de trabalho. Essas e outras questões vamos conversar com nossas convidadas, as professoras Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia que já está no ar. Olá, Débora, e também a outra nossa convidada, a Mariane. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Bom, para começar a nossa conversa, hoje vamos falar então de língua de sinais. E a nossa primeira pergunta, para começar aqui o nosso bate-papo: por que a língua de sinais não é universal? Bem, a língua de sinais, a língua de sinais brasileira, ela foi criada pela comunidade de surdos do Brasil. Então, cada comunidade, cada país, cada povo tem a sua própria língua. Por exemplo, nós temos a língua de sinais americana, que é a ASL, e a Libras é a língua brasileira de sinais. Então, é a partir da cultura de cada povo que vai sendo criada a sua própria língua. Então, o reconhecimento que nós temos hoje, na língua de sinais, é o reconhecimento da língua da comunidade surda brasileira. Por isso, a língua de sinais, a gente sempre explica que ela tem uma gramática própria. E isso tudo é convencionado dentro daquela comunidade que utiliza aquela língua. Então, nunca tentou-se, por exemplo, universalizar, quer dizer, vamos colocar o Esperanto como uma língua universal e que nunca funcionou? Não se tentou com Libras, fazer uma língua Libras, eu diria brasileira, mas existe, por exemplo, aqui no Brasil, diferenças regionais, né, na própria língua brasileira de sinais, é isso? Existe uma tentativa parecida com o Esperanto, que seriam os sinais internacionais, que eles são utilizados especificamente desde 1950, mas em momentos específicos de congressos, onde surdos de diferentes países se encontram, ou em campeonatos de esporte, por exemplo. Então, é utilizado até hoje esse sistema, que são os sinais internacionais, mas esses sinais, eles são de um contexto bastante específico e é possível fazer essa comunicação em congressos, em eventos, em palestras, reuniões. É possível se utilizar, sim. Então, existe, eu diria, uma conversação dentro da linguagem em que o universo, ou seja, qualquer país consegue entender o outro, é isso? Na realidade, sim, mas se eu, que sou usuária da língua brasileira de sinais, não conheço sinais internacionais, vou aos Estados Unidos, por exemplo, eu posso ter um pouco de dificuldade de me comunicar inicialmente, mas por ser uma língua visual, em uma semana, normalmente, os surdos já conseguem adquirir e conhecer e aí se comunicar tranquilamente em diversos ambientes. Agora, uma pergunta de leigo, né, e que também encontra essa dificuldade. As dificuldades, por exemplo, que vocês encontram, mas principalmente, eu diria, os normais, têm dificuldade de entender a linguagem de sinais. Quer dizer, vocês também teriam essas dificuldades de entender o que a pessoa quer saber de vocês?
para nós, na realidade, entre os surdos, nós não temos dificuldades de compreender a língua de sinais. Mas quando vamos nos comunicar com pessoas ouvintes que não sabem a língua brasileira de sinais, a gente cria outras estratégias para se comunicar, que seriam gestos que não fazem parte da língua, mas alguns gestos que os ouvintes conseguem compreender, ou às vezes utilizamos a escrita, mas o ideal é quando você tem uma pessoa ouvinte que já participou, por exemplo, de cursos de Libras, e aí já consegue se comunicar com um pouco mais de facilidade, né? Lembrando que temos aqui também, participando do programa, a Letícia Tobal, e ela é intérprete de Libras, do curso de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. Para fechar este nosso bloco, vocês têm contato, encontros da área com outras pessoas de outros países? Como é que está, em termos de estudos, avanços, até mesmo na melhoria, no aperfeiçoamento da área? Nós temos diversos encontros, congressos também focados na área da linguística, da educação, da tradução, interpretação, e também cada linha de pesquisa traz as suas reivindicações. Por exemplo, na área da linguística, nós trazemos trabalhos relacionados à estrutura da língua de sinais. Na educação se discute questões políticas, da luta por melhoria na qualidade da educação, por novas escolas, por exemplo, para surdos. Na área da tradução e interpretação, melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Nós temos também na área das artes congressos sobre folclore, temos bianuais, os congressos de linguística, e nós também participamos, tanto no Brasil como em outros países também. Então, temos pesquisadores de outros países que participam dos nossos eventos e nós também participamos de eventos internacionais. Muito bem, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Estamos hoje conversando sobre Libras e Língua Brasileira de Sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. E as nossas convidadas são as professoras Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da UFSC. A seguir, ainda há muito preconceito com pessoas surdas? Vamos conversar logo após o nosso intervalo.